Fala galerinha, sejam bem-vindos ao primeiro LuxiaCast, o podcast de desenhos da Luxia. Eu sou o Sony e hoje eu tô aqui com o Joguiral. Olá! E a Semino. Oi! Hoje a gente vai falar de The House, um dos maiores desenhos da atualidade, que acabou de terminar a primeira parte da segunda temporada, trazendo com a gente aí, né, cada semana um novo surto, né, pra fandom. Só deixando bem claro aqui que esse episódio vai ter spoiler de The House, tá? Da segunda temporada. Então, se você não assistiu ainda, toma cuidado. E aí, gente, por onde que vocês acham que a gente devia começar a falar sobre The House? Direto do começo, né? Porque muita gente não sabe, muitos fãs não sabem, mas o projeto de The House vem desde quando a autora, a Dana Terrence, estava na faculdade. Ela gostava de rascunhar desenhos durante a aula, e ela sempre teve esse lado mais escuro, esse lado mais sinistro, e ela fazia umas sketches aleatórias, e com o passar do tempo, isso foram virando personagens recorrentes que ela não tinha nome ainda, mas ela começou a criar os personagens e os designs dele a partir daí. Ela sempre teve uma ideia, né, de fazer coisa super assustadora. Sim, ela coloca até na própria bio do Twitter dela que ela gosta do macabro. A gente pode ver muito nessas versões antigas do desenho, as primeiras versões do desenho, que ela sempre desenhava umas ideias mais maduras mesmo, com traços mais pontudos, uma estética mais macabra, mais de assustadora mesmo. E isso foi mudando porque a mira do desenho passou a ser infantil, né? Pra adaptar aquela estética pra Disney. Os personagens, por exemplo, eram mais velhos e depois ficaram mais novos. Sim, por exemplo, a Luz do Alpha, ela tinha 17 anos. E ela carregava um taco de beisebol por aí antes de parar nas Ilhas Ferventes. Porque ela tem uma estética completamente punk. Outra coisa também é que os outros personagens, antes todos eles iam ser, tipo, demônios, não ia ter esse conceito dos bruxos, né? É uma coisa que eles desenvolveram mais nessa segunda temporada, a diferença entre demônios e bruxas que são demônios. Eu gostei muito disso, porque eu tava realmente muito curiosa com isso, na questão do lore do desenho. Desde essa época do Alpha, ela já tinha definido pro desenho que ele ia ser uma coisa mais pé no chão, no sentido de que os desenhos, na época que ela tava rascunhando as coisas e que ela começou a formar uma ideia, os desenhos sempre tinham aquela estética de final feliz. Os desenhos da Disney, por exemplo, sempre tudo vai acabar bem. Os desenhos do Cartoon, apesar de serem um pouco mais distantes disso, por exemplo, Coragem o Cão Covarde, que é um pouco mais adulto, Samurai Jack, que é um pouco mais sério, eles sempre tinham aquela impressão, aquela sensação de que tudo ia acabar bem no final. Em várias entrevistas que ela já deu e em vários lugares, ela já disse que ela nunca gostou dessa ideia das coisas terem um final feliz. Causando pânico em todo o fandom. Exato, porque ela não acha isso realista. Tanto que você pode ver que no desenvolvimento dos personagens, apesar de ser um desenho, ele sempre tem problemas muito realistas. Ele sempre tem problemas como dificuldades de relacionamento, como relações tóxicas, ou então o próprio desenvolvimento da Willow, por exemplo, ele começa com ela sendo abusada e não sabendo por quê. E isso cria nela uma timidez muito grande. E aí, com a amizade que ela fez com a Luz, ela tá aprendendo a se soltar melhor. Então são problemas muito pé no chão que podem acontecer com várias pessoas durante a vida, diferente de, por exemplo, Phineas e Ferb, porque as situações e os contextos são tão fora da realidade que você consegue um afastamento da obra. E como é um desenho, assim, que é a história que deixa ele seguir, né? É interessante você ver esse desenvolvimento do personagem e tudo mais. Mas é muito legal isso do desenho ser mais pé no chão. Eu me pergunto se, tipo, o envolvimento com a Disney tenha feito com que ela tenha mudado de ideia um pouco, sabe? Porque a Disney é mais um mundo, assim, só acontece coisa boa, tudo acaba bem no final. Eu tava até conversando mais cedo com o Joe sobre essa ideia da Disney e do jeito que ela conseguiu conciliar isso da paixão dela pelo macabro e do assustador ao que é aceitável aos padrões Disney, porque é realmente muito difícil, né? Os personagens têm rostinhos fofinhos, mas eles são macabros ao mesmo tempo, eu acho isso incrível. Sim, então, ela fala nas entrevistas dela que uma das coisas que ela mais
mais ama sobre arte, sobre como você consegue deixar algo extremamente assustador e creepy, né? Mas que com certas técnicas, ao mesmo tempo você consegue transformar aquela coisa em algo fofinho. Isso que ela faz, né, de fazer algo assustador e ao mesmo tempo usar técnicas pra fazer algo fofinho, é parte não só da arte da série inteira, mas do conceito mesmo próprio da série e de como ela conseguiu traduzir toda essa coisa mais séria que ela queria e toda essa coisa mais macabra que ela queria pra um desenho de criança da Disney. Não é trabalho fácil. Oh, this is the shit I want to do. This is the fun, the drama, the like weird visuals that I really want to play with. Ela teve muita influência de artistas tipo o Hieronymus Bosch, o John Powell, que ela fala que eles fazem, tipo, artes psicodélicas, descrições psicodélicas do inferno, sabe? Então, é incrível como ela conseguiu traduzir esses artistas que fazem descrições psicodélicas do inferno em desenho da Disney livre para todos os públicos. E já falando sobre a versão final, a gente pode falar da evolução. Que depois das versões alpha, que eram bem macabras e bem rascunho, a gente teve a versão beta dos personagens, que elas estão presentes não só no desenvolvimento da série, mas no piloto. Quando a série já era uma coisa mais concreta, que tudo já tava um pouco mais definido. O que falar da Luz Beta? Que é a Luz com uma blusa sem a toca de gatinho dela e com uma blusa diferente. Mas, por exemplo, o King Beta, ele muda bastante. Os olhos dele são bem mais demoníacos. Os olhos dele são mais psicodélicos, assim. Uma coisa mais, parece que, sei lá, ele tava chapado. Drogado. E já entra nessa história do inferno psicodélico, porque, pelo que eu me lembro, posso tá falando besteira, mas pediram pra ela abaixar o tom dos olhos do King por causa disso, porque o objetivo dela era causar desconforto, e ela conseguiu, e aí a Disney pediu pra abaixar o tom disso. Os olhos do King ainda são amarelos e ainda são um pouco desconfortáveis de ver comparado aos olhos dos outros personagens, mas você já consegue ver que Beta, pra essa versão, teve uma mudança de tom bem forte. E esse piloto, né, ele nunca foi liberado, mas a gente tem algumas cenas, né, como aquela cena da Luz, que acho que bastante gente já viu, mas é uma cena que ela encontra um príncipe, né, e dá um tapa na cara dele ao invés de beijar ele, igual, tipo, essa quebra de expectativa, sabe? Ela chega perto dele, é igual o que acontece na segunda temporada com o Hunter. E isso é até interessante de se falar, porque a dinâmica do beta e do piloto pra dinâmica dos personagens hoje em dia, ela mudou bastante. Por exemplo, a questão do King e da Luz. No começo, eles iam ser como irmãos que ficam pegando no pé um do outro. E hoje em dia, a gente vê essa relação que é super amorosa e super... A Luz quer proteger com todas as forças o King. Você consegue ver essa evolução do piloto pra versão final muito forte. Sim, tanto no design dos personagens, quanto nos conceitos mesmo que a história ia seguir. Eu lembro que a gente tava falando até, né, que ela queria colocar o inferno mesmo, né, que a Luz fosse pro inferno. A história é que, na cabeça dela, desde o Alpha, o que aconteceria é que a Luz seria atropelada pelo ônibus do acampamento, que ela tava indo, do acampamento de conformidade, e ela iria acordar nesse lugar, que seria o inferno. Tanto que no primeiro episódio da série, A Lion, Witch and the Warden, você consegue ver que quando ela chega nas Ilhas Ferventes, ela faz uma referência a isso, porque ela fala, "This is the bad place?" Ela se pergunta se ela realmente tá no inferno. Ela tá tipo, será que eu morri? Did I die? Eu imagino que essa seja uma piadinha da Dana na hora de escrever, né? Pra fazer uma referência. Então, gente, acho que é isso, né? Comentou sobre Ideal House aqui, a gente falou como é que foi toda a evolução da série até chegar agora na segunda temporada. Nós temos redes sociais, sigam a gente lá, Luxia Subs, no Instagram e no Twitter. E tchauzinho. Bye!